Na minha memória mais remota, eu sou de tradição presbiteriana do Brasil, passei os primeiros 25 anos da minha vida nessa denominação, e essa passagem, principalmente no que tange, né, ao enaltecimento do culto racional, era usada para se contrapor às liturgias tipicamente pentecostais, onde a maior efusão emocional, maior expressividade. É um uso correto pegar essa passagem para orientar a ordem de um culto? Bom, pode falar, Luana. Eu acho que, assim, né, pegando bem a fala do professor Longini, que ele fala assim de um diálogo, eu acho que isso é uma tendência não muito adequada. Porque, assim, me parece que aqui é quando o professor levantou um ponto muito importante, que é essa questão dessa mudança de perspectiva. Ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, o Paulo, ele não nega a carne, ele não nega a corporeidade, ele tem uma visão judaico holística do ser humano na sua integralidade. Então, quando você diz assim, não, um culto racional é uma leitura, eu diria, mais moderna, onde você, pós-reforma, em que você tende a entender que há uma certa racionalidade, que a fé tem que ser muito bem pensada, em termos mais estruturados, dogmáticos, quando na realidade, por exemplo, num culto pentecostal, você lida mais com aspectos mais intuitivos, com aspectos do êxtase, com uma questão também da própria corporeidade, que tem uma certa liberdade no culto, em que outros cultos mais ditos tradicionais, isso já fica mais contido, mas são formas diferentes, né, de cultuar. Então, assim, se a gente, na verdade, a gente faz uma leitura bastante equivocada, porque enquanto ele está dizendo que o nosso corpo também louva a Deus em todas as suas esferas, em todas as dimensões, no cotidiano, que o nosso corpo é uma própria oferta, a gente tende a reduzir o corpo como pecaminoso, como se fosse algo, então a gente às vezes vai para uma visão grega, de que o corpo é ruim e de que o nosso corpo não tem que ter, não tem essa dimensão. E aí a gente está completamente fazendo um movimento inverso do que ele está dizendo. Então, assim, na minha opinião, eu acho que é uma leitura mais moderna, onde você associa o racional a algo mais estruturado, teológico, formativo, doutrinário, e tende a desprezar certas liturgias que não lidam nesses aspectos mais assim, que são mais livres. Não que não tenha excessos em cultos pentecostais e que você, mas talvez para você combater isso, o ideal seria combater, que eu digo assim, contradizer ou ter uma visão mais crítica, seria usar Coríntios, a ordem do culto, não necessariamente esse texto. Respondendo a sua pergunta diretamente, Júlio, não tem nada a ver. Eles usam isso aí como uma desculpa. Na realidade, o grego aí diz que é um culto lógicos, a palavra que se usa, que foi traduzida por racional em algumas traduções. Mas, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traduz como culto espiritual. Ou seja, o que é a dimensão do lógico? Se você pegar a palavra lógica, a ideia do lógico no grego, ou até da logia, ou do logos. Então, assim, uma interpretação, na minha maneira de ver, que não tem nada a ver, feita para oprimir os pentecostais. Na realidade, o pessoal confundiu racional com racionalismo. A dimensão do racional não significa que você vai ceder esse racionalismo idiota, besta, essa corrente filosófica, e também essa divisão, a razão e a emoção, isso não existe. Toda razão tem emoção e toda emoção tem razão. Então, essa é a interpretação. Eu concordo com a leitura da Bíblia de Jerusalém e gosto muito da tradução de Eugene Peterson, da mensagem, quando se diz o seguinte: façam isso nessa vida cotidiana, no dormir, no acordar, no tomar café, etc. e tal, prestando a Deus um culto espiritual, ou seja, a espiritualidade é aquilo que permeia a nossa vida toda, o dia a dia. Não é só a hora que você entra na igreja para cantar, louvar, etc. Se for na realidade na igreja, for um culto espiritual e for um culto bonito, bom, que pule, que dança, que cante, faça tudo para adorar a Deus. Não tem problema nenhum. O professor Longini é preciso na citação da Bíblia de Jerusalém, né?
O adjetivo espiritual traduz o grego lógicos, eloquente, razoável, lógico. Paulo indica ao mesmo tempo que a oferta de si é verdadeira e que responde adequadamente ao próprio dom de Deus, descrito nos capítulos de 1 a 11. Começar... Porque nós não, a ideia do mundo cristão, e Paulo nesse ponto é muito forte, nós não apresentamos outros sacrifícios a Deus. Nós somos os sacrifícios a Deus. Nós somos a oferta para Deus. Essa oferta do cotidiano, do dia a dia, da vida, em tudo, em tudo. Então, esse culto espiritual é a vida normal que nós fazemos, tudo. É no sexo, é na dança, é bebendo chopp, bebendo vinho, é namorando, em casa. É o culto espiritual. Ô, Júlio, só me permite, é que essa questão da mística do cotidiano, dessa espiritualidade cotidiana, tem uma frase, um trecho dos pensamentos do Rubem Alves, que ele fala assim, os religiosos, para buscarem a Deus, costumam fechar os olhos, entoar grandes cânticos, fazerem reverências e tal. Quando eu quero ver a Deus, eu vou numa feira, eu vejo uma cebola, e a cebola é um grande milagre, né? Ele fala assim, aquela cebola, aquela casca, E assim, eu acho que falta isso, essa apreciação da vida, e essa espiritualidade que está ali na arte, no cotidiano, como o professor colocou. Então, às vezes, a gente tem essa ideia muito assim, ainda presa a certos ritos, quando, na verdade, se nós somos a oferta onde estivermos, estamos ali oferecendo e sendo, de alguma forma, louvando a Deus com a nossa vida, com a nossa existência, com a nossa forma de ser.